Deixa eu ver aqui se. Pronto, acho que já começou a gravação. Hoje nós tivemos alguns problemas e aí a aula começou mais tarde. Mas estamos aqui, estamos aqui com algumas 20 pessoas, né, presentes hoje. E aí eu tenho que lembrar a todos que eu passei uma prova parcial lá no Google Classroom e que vocês devem. A prova é um formulário do Google. Então você vai acessar lá pelo Google Classroom esse formulário, aí vai ter um link lá, aí você vai clicar nesse link, vai responder, né, 10 questões, vai apertar enviar, e aí o formulário deve dar um feedback para o seu e-mail com a nota, com as questões que você acertou, e depois você deve ir lá voltar lá no Google Classroom e na atividade da prova, da avaliação parcial, e é clicar no botão de avaliação concluída, para que eu possa saber que você já fez. E aí, na verdade, a avaliação ela gera uma tabela para mim com o seu nome, com as suas respostas, com as suas notas. Sim, sim, algumas pessoas já responderam, né? Já temos aqui já já acho que já deve ter umas 10 pessoas que responderam, né? Deixa eu ver aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14. 14 pessoas já responderam já a avaliação. Então, não, por enquanto, eu acho que a avaliação não está difícil. Só tem 9 e 10. Tem um 8 aqui, mas aparentemente a prova não está complicada. Eu espero que vocês consigam fazer. Eu comentei fora da gravação um pouquinho a prova, li a prova, mas para poder diminuir a gravação, não vou reler a prova. Mas eu espero que vocês leiam a prova com atenção antes de responder. E o que eu vou fazer agora é só terminar alguma coisinha relacionada ao capítulo 2 que eu possa não ter deixado ainda claro no capítulo 2. Deixa eu ver aqui. Ah, não, agora eu apertei o negócio errado. Deixa eu ver aqui. Pronto. Agora deixa eu voltar aqui. Eu tinha apertado aqui uma opção que tinha começado a gravar outra página. Pronto. Agora que eu devo conseguir gravar o que eu quero. Então aqui, gente, né, no capítulo 2, a gente tinha, né, essa tabela com com o artigo, os adjetivos e os artigos, os adjetivos e os substantivos, né? Masculinos e neutros, no formato que a gente já viu até agora. Então tínhamos Rocalos agros, que seria o belo campo, Tucalu agru, que seria do belo campo, Toicalói agroi, que seria para o belo campo, no belo campo, Toncalon agron, seria o belo campo, objeto direto, objeto de uma preposição, Ocale agre, que seria um chamamento, um vocativo, né? Ocale agre. E você vê do lado os nomes dos casos, né? Em português, nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vogativo. E do outro lado, nós tínhamos, né,
o gênero neutro, né? Essa aqui o artigo, do lado do masculino, você tinha os artigos no masculino, os adjetivos no masculino, concordando com o substantivo, né, que é a terceira palavra, né, e a gross é um substantivo masculino, né, e aqui ele com as terminações dos casos. E aí você tinha do lado do neutro, você tinha, né, a palavra neutra, o substantivo neutro dendron, que significava árvore, né? Então, tokalon dendron era a bela árvore, né? Tucalu dendro seria algo como da bela árvore. Toikaloi dendron seria algo como para a bela árvore, na bela árvore. Aí, tokalon dendron seria a bela árvore, um objeto direto, né? Ou um objeto de uma preposição. O calondendron é um chamamento, um vocativo, né? Chamando, né? Fazendo uma invocação de uma bela árvore, né? Oh, bela árvore, né? Como se você estivesse chamando, né? Uma bela árvore. Aí aqui, na sequência, tínhamos algumas frases. Na aula passada, eu acho que eu nem consegui ver as frases com vocês. Eu estava usando aquele outro material, né? Só em grego, e acho que eu nem consegui ver as frases. Então, aqui são exemplos do uso do nominativo. Roagros kalosestin, que significa o campo é bonito. Roagros está no nominativo. E Roagros está aqui funcionando na função sintática de sujeito, né? Roagros kalosestin. Já Rodicaiópolis autorgosestin, Diceópolis é um fazendeiro, autorgos é um substantivo funcionando aí como um predicativo do sujeito. Também está no caso nominativo. Então a gente viu, né, o nominativo ser usado, né, para marcar a função sintática de sujeito e para marcar a função sintática de predicativo do sujeito. Para o genitivo, a gente não viu todas as funções do genitivo. O genitivo ele pode ter essa ideia de posse, mas também pode dar a ideia de origem, que lá no latim é característica do caso ablativo. Então a gente viu aqui mais no texto como se fosse um genitivo ablativo, um genitivo de origem. Ekbainei ektuoiko, ele sai para fora da casa, né? Qual é a origem do movimento? É a casa, né? Para fora da onde? Da casa, né? De casa. Então ele sai de casa, ele anda para fora da casa. Assim também, a gente não viu várias funções do dativo. Meu amor, chegou agora? Tá bom. Aí aqui a gente não viu várias funções do dativo. A gente deve ter uma aula onde a gente deve ver várias funções do dativo também, mas não é hoje. Hoje a gente vai ver só apresentando, né, o dativo. Então, o dativo normalmente ele pode ter uma função básica de locativo, né? Aqui ele está complementando a preposição en, que é como se fosse dentro, dentro de algum lugar, em algum lugar, né? Então, kateudei entoi oikoi. Ele está dormindo dentro da casa, em casa. Então, entoi oikoi, aqui, né? Você teria a preposição, teria o artigo, né? Toi, e teria o oikoi, seria a casa, né? Então, é interessante que você perceba que as terminações dos artigos vão ser semelhantes
as terminações dos substantivos masculinos e neutros, do que a gente chama de segunda declinação. E aí ainda não apresentamos esse conceito de declinação. Se você já estudou latim, ou se você já estudou alguma língua com casos, talvez você já tenha aprendido o conceito de declinação. Mas por enquanto, não se preocupe. A ideia é que é semelhante ao conceito de conjugação do português, dos verbos, né? Vocês todos já devem ter estudado o conceito de conjugação dos verbos. Então vocês sabem que um verbo, né, a gente tem uma forma nominal, né, uma forma padrão, né, lá que é para a gente a forma padrão dos verbos é o infinitivo. E a partir do infinitivo a gente conjuga os verbos, né? E a gente tem três ou quatro conjugações, né? A primeira conjugação, a segunda conjugação e a terceira conjugação, né? A primeira termina em AR, a segunda em ER e a terceira em IR. Isso para os verbos do português. Para o grego é semelhante quanto aos substantivos. Os substantivos eles se dividem em três declinações, onde temos a primeira declinação, a declinação em alfa ou eta, que são assim aqueles que o radical vai terminar na letra alfa ou na letra eta. Aí você tem as palavras da segunda declinação, que o radical vai terminar em ômicron, né? Na letra ômicron. E você vai ter a terceira declinação, que vai ser bem diversa e que ela vai ser o grupo que vai ter os radicais terminando em consoantes e outras vogais. É uma que é a mais complicada, mas não é a mais comum. A mais comum é a primeira e a segunda. E normalmente, quando você vai estudar, você começa estudando pela segunda. O Atanásio apresenta a segunda primeiro, depois ele apresenta a primeira, e aí depois ele junta, vai apresentando aos poucos algumas palavras da terceira para poder depois dar o conceito de declinação e de aí apresentar, né, as tabelas. Mas se você for numa gramática, a gramática do Freire, por exemplo, a gramática grega do Antônio Freire, ele já vai apresentar as três declinações em sequência, primeira, segunda, terceira, aí já vai dar uma visão mais geral. Aqui, nesses exemplos, ele vai agora falar sobre o acusativo. Então, quando a gente começa a estudar o acusativo, a função que a gente vê do acusativo mais básica é de objeto indireto, melhor, objeto direto de algum verbo. Então aqui, calei tondulum, ele ou ela chama o escravo tondulum, aqui é o objeto direto do verbo calei. Então por isso está no acusativo. Mas também pode servir de complemento, de objeto de uma preposição, como prostonoikon badisdei. Então aqui o prostonoikon, ele está no acusativo tonoikon, porque a preposição pros, ela pode pedir o acusativo, e no sentido de direção. Então prostonoikon significa em direção, né, à casa, para a casa. Então badisdei, ele caminha em direção à sua casa, ele vai para a sua casa, né?
Tudo bem, gente? Sim, professor. Então, eu não estou falando muito rápido, não, né? Se vocês quiserem que eu volte, eu volto. Aí o vocativo, por enquanto a gente está sempre mostrando o artigo junto com o substantivo, mas não existe um artigo para o vocativo. O que a gente tem é uma interjeição, a interjeição ó. Vocês estão vendo ali a interjeição ó. Ela é um ômega, né? Com espírito brando e o acento circunflexo. Vocês estão vendo? Então eu digo, eu te deuro, ó, dule. Então eu estou dizendo assim, vem aqui, escravo, ó, escravo. Então, ó, dule, eu estou chamando, ó, escravo. Então, o vocativo é um chamamento, um chamamento. Às vezes o vocativo vai ser igual ao nominativo, mas aqui nas palavras masculinas, que terminam, né, com o radical em ômicron, às vezes esse ômicron vai mudar para um Y. E aí você vai ter assim uma palavra como odule, querendo marcar, né, um vocativo, né, chamando, né, ó Dule, vem aqui, ó Dule, escravo, ó escravo. Tudo bem, gente? Então aí a gente teve a primeira apresentação dos casos. Então, às vezes algumas gramáticas apresentam um sistema com mais casos, né? Falam em locativo, falam em ablativo, né? Mas é porque mas as formas, né? As formas são menos. Você não tem todas essas formas no grego, não. As formas você tem é só essas aqui, né? Uma, duas, três, quatro, cinco formas diferentes. E aí, às vezes, os casos vão desempenhar funções diferentes. O genitivo vai ter uma função meio ablativo, né, de origem, né? O dativo, ele também pode ter certas, vai ter assim as funções às vezes de locativo, de instrumento, né? Então vocês vão ver aí algumas gramáticas que vão querer criar, né, algumas outras nomenclaturas que são baseadas numa reconstrução do idioma indo-europeu, né? Aí, continuando aqui, fala um pouco sobre os acentos. O acento dos substantivos e adjetivos em grego, ele é persistente. O que significa o acento ser persistente? Significa que, por exemplo, aqui nessa tabela aqui, agros no nominativo, né? Agros no nominativo, ele é oxítono, né? Agros não é oxítono, não está na última sílaba. E aí, quando vai para o genitivo, agru continua, o acento continua na última sílaba, só que com uma longa para um u, esse ditongo u é longo, então o acento vira circunflexo, mas continua na mesma sílaba. Então ele persiste na mesma sílaba. Aí quando está em agrói também ele é longo, então continua na mesma sílaba e com acento circunflexo. Mas o acusativo, agron já fica breve, então perde o acento circunflexo, fica com acento agudo mesmo, mas continua na mesma sílaba. Vocês estão compreendendo? Aí, calê também é breve, é uma vogal breve, continua
na mesma sílaba, o acento. Mas aí você pode ser tentado a querer botar o acento em todas as terminações, querer fazer com que o acento só caia na última, mas não é verdade. Então ele dá um exemplo do lado que é uma paroxítona, dendron. Dendron é uma paroxítona. Então aqui dendron é uma paroxítona. Então dendron no nominativo é tocalondendron, né? No genitivo é tu dendro, continua paroxítona, né? Tu dendro. No dativo, toi dendroi, continua, né? Paroxítona. To dendron, continua paroxítona. O dendron, continua paroxítona. Como é uma palavra neutra, o que vocês têm que observar também é que o nominativo, o acusativo e o vocativo vão ser iguais. Nominativo, acusativo e vocativo vão ser iguais, assim, nas terminações. Então vocês perceberam aí, né? Ele é persistente, o acento não mudou. Ele só vai mudar se, por exemplo, tivermos uma palavra proparoxítona e aí acontecer uma mudança lá no final. Então vocês vão ver depois palavras proparoxítonas, onde o acento estava na terceira, no genitivo e no dativo, em que a terminação é longa, né? U e oi, esse acento que estava lá, antropos, por exemplo, vai ficar antropo e antropoi. Deixe-me ver aqui se ele dá esse exemplo aqui embaixo. E não chega a dar. Aí aqui esse exercício aqui é um exercício bem simples. Aqui você deve dar o artigo. O artigo. Vocês conseguem fazer ele já de cabeça? O primeiro, tondolon. Isso, tondulon. E aí como é que soletra o ton? Eu vou dizer em português, TOV. É o Não, teta, mas... é o teta, Não é teta, é tal. perdão. É tal, Ômicron. ômicron e o né. Ni. Ni. Isso. Desculpa. Aí o acento, ele seria grave. Grave, viu, gente? O acento seria grave. Aí agora, o segundo, en, atroi. Entoagro. Isso. Entoagro. Aí como é que soletraria esse tó? É o tal, o ômega com iota subscrito, um circunflexo, né? Isso, exatamente. Aí o terceiro, como é que seria? Isso é o mais fácil. Rho antropos. Isso. Aí como é que seria o artigo? Soletre. O ômicron com aspiração. Isso, exatamente. Com o espírito rude. Isso. Aí o 4, como é que seria o 4? Ek, oiko. Isso é um genitivo. Isso. Como é que seria o artigo? Deixa as pessoas dizer, cadê também? Digam aí, gente. Oi? O que eu não entendi. Não, para outras pessoas dizerem também, né? Sim, senão sim. fico sozinha falando. Tudo bem, tudo bem. Não se preocupe.
Alguém mais gostaria de fazer a 4? Seria ectu oiku. Isso, ectuoico. Como é que soletraria o artigo? Tal, ômicron e o Y. E o acento seria como? O acento seria o circunflexo no Y. Exatamente. E arotron, aqui, qual seria o artigo em arotron? Aí é o tó, que é um neutro, né? É o Isso, tal e um O com acento para lá, para grave, grave. um acento grave. Isso. Aí o 6, quem poderia fazer o 6? Quem poderia me dar o artigo do 6? Hipodendrói. Tó dendró. Isso. Aí como seria o tó? É o tal, o ômega com o iota subscrito e o circunflexo. Isso, exatamente. Quem pode fazer o 7? Então, en oikoi. Como é que seria o artigo? Victor, tá que levantou a mão. Não, professor, na verdade seria para tirar uma dúvida. É que eu não sei se eu entendi muito bem, mas no quinto, no exemplo 5, né? Não seria tom, arotron? Não, porque é uma palavra neutra. Então, o artigo, ele não tem o ni no final. Ele só é to, tal, ômicron, acento grave. Ou se você quiser olhar aqui em cima, o exemplo que ele deu foi de dendron. Bem aqui, olha. Desculpa, professor, porque a minha internet aqui deu uma travada. Bem na hora que o senhor explicou, estava terminando de falar. Não, aqui eu só quero que você Se puder observe repetir. de novo aqui o exemplo de dendron. Arotron é como dendron. É uma palavra, um substantivo neutro. Aí aqui seria to Ah, tá, dendron, entendi. to arotron. E aqui to arotron. Uma coisa que você tem que perceber é que nos neutros, no nominativo, o nominativo vai ser igual ao acusativo e vai ser igual ao vocativo também. Então, dendron, dendron, dendron. E aí vai ser Tudo bem, arotron, professor, entendi arotron, aqui arotron. Aí o que eu confundi. to arotron, to arotron. Tanto no nominativo quanto no acusativo. Entendi, perfeito. Obrigado, professor. Aí aqui. Ô, professor, Oi. esse exercício já era para fazer também, porque eu fiz também para mandar. Já Sim, fiz. era para fazer também. Eu também fiz. Sim. Eu estou, na Sim. verdade, O meu já está corrigindo. feito. Estamos corrigindo. Mas era para entregar Sim, tá hoje. certo. Hoje era o Eu último. vou entregar, né? Até meia-noite. Exatamente, até meia-noite. Eu só estou esperando terminar a aula para tirar as fotos. Pois é. Professor, no meu caso, Nazildo está falando, no meu caso, eu não consigo colocar os acentos. Eu fiz todos os exercícios, mas sem acento. Eu mandei tanto pelo Classroom como mandei pelo seu e-mail. E no seu e-mail eu coloquei essa observação. Eu não consigo colocar acento, não sei por quê. Já que é shift com aquele, mas não dá de maneira nenhuma. Eu sei, eu É shift imagino. F B. Precisa de prática. Não é tão Pois é. simples. Eu estou quebrando a cabeça para ver se os próximos exercícios eu vou acertar. Pois é. Nesse eu peço desculpa, não coloquei. Não se preocupe, vai dar certo. Eu estou falando dos acentos porque aqui ele deu uma regra de acentos. Tá entendendo? Nos substantivos e adjetivos, o acento vai ficar no mesmo lugar que no nominativo, a não ser que haja uma mudança na última sílaba que faça com que essa última sílaba fique longa. Isso só vale mais para uma palavra de várias sílabas, que tenha
seja proparoxítona, por exemplo, onde vai acabar voltando o acento um pouquinho para trás. Mas aqui não apareceu nenhum exemplo aqui. Aí aqui, o 7 a gente já falou, já o 7. Não, mas é igual 6. É o Isso, dativo. isso, é dativo. Então vai ser entó, ou entói, oikoi. É, Com tal, o tal, ômega, ômega, com iota com subscrito acento circunflexo. e circunflexo. Se você não conseguiu colocar os acentos, ou não conseguiu Coloquei, colocar o iota subscrito, você colocaria só tal, ômega. E eu ia aceitar. Tudo bem? ok. Aí, continuando. Aí tínhamos aqui, olha, complete as sentenças seguintes com as terminações corretas para os verbos, substantivos e adjetivos. Em seguida, traduza as sentenças para o português. Acho que essa aqui vai ser. Vamos tentar fazer pelo menos uma, né? Quem gostaria de fazer? Não é tão difícil. Vamos, Claudete, você é cobra. Então, rodulos, espeu. Ok. Isso, dei. Com Y e J. Proston, Grom. isso. Com Omicron, Ni. E aí o acento agudo. Aí aqui. Rodicaiopo, aí a frase traduzida seria: o escravo se apressa para o campo, ou o escravo corre para o campo, né? Alguma coisa semelhante, né? Em direção ao campo. A 2. Rodicaiópolis, Tonargon, Argon, Dulon. Dulon, Cale. Isso, Calei. Então aqui já seria o Diciópolis chama o escravo preguiçoso. Escravo preguiçoso. Isso. Argona aqui seria o preguiçoso, né? Seria com ômicron ni, né? Com acento grave, né? Grave. Aí, terceiro, eu Té. te deurocai silam. Deu, Silambane. Isso. Então, ele te vai ter o quê? Aqui um Y, né? Com acento grave. E aqui silambane vai ter também qual letra? Um Y, né? Porque são imperativos, né? Imperativo. Imperativos singular, né? Segunda pessoa do singular. Aí o quarto, ego, elau, Nó. isso, Viu, né? É lá um. isso, com ômega, né? Ah, sim, eu não disse o que significava o 3. O 3 seria, vem aqui e ajuda. Aqui e ajuda. Isso, vem aqui e ajuda. Ego, elauno, com ômega, tus bus, ectu, a, Argu. não, agru. Agru. Isso. Aí o elauno vai ser com ômega e o agru vai ser com o quê? O Ômicron e um U com um tiozinho. Isso, né? O Y, né? Com o O Y. circunflexo. É. Isso. E a frase Eu seria guio os bois. Eu guio os bois para fora do campo. isso, eu guio os bois para fora do campo. Eu dirijo os bois para fora do campo. Eu botei o guio, né? Porque dirigir, assim, pelo menos para a gente não usa assim, né? Dirigir. Gente, vocês estão preocupados com a lista de presença? Não, mas hoje foi um dia meio complicado, né? Poucas pessoas vieram.
É mais simples eu só dar uma olhadinha aqui no. Eu vou dar um zoom aqui, e aí eu registro quem que estava aqui, porque tinha umas 20 pessoas, né? Mas hoje foi um dia diferente porque eu cheguei atrasado, né? A Dalgisa, a Aurenília, Esmeraldo, Claudete Souza Castro, Cláudia Janaína, Jéssica Souza, Jackson César Coelho, João Pedro, Kevin Tenerelli, Luiz Carlos Souza, Maria Lourenço, Maria Luísa Soares, Nazildo Andrade, Rodrigo Lagoas Ferreira, Sâmia Sá, Sara Ferreira, Solange do Carmo Vidal, Walter Ferreira. Acho que foram essas pessoas que apareceram na videoconferência. Se tiver alguém que apareceu e depois saiu, a pessoa me avisa lá pelo WhatsApp. A aula está terminando. Eu provavelmente eu ainda devo falar um pouquinho mais sobre isso aqui na próxima aula, mas a gente também deve entrar no capítulo 3 na próxima aula. E aí, para essa semana, a tarefa mais importante é terminar a prova parcial, né? Fazer a prova parcial. E aí eu vou colocar no Google Classroom, né, a tarefa fazer o capítulo 3, mas é para daqui a 2 semanas, né? Porque dá para a próxima semana tem que terminar a prova. Tudo bem? Tudo bem, professor. Tranquilo. Beleza. Aí aqui tem que falta falar ainda do que é acento recessivo dos verbos. Talvez fazer esse exercício aqui, ler esse texto e esse outro exercício aqui. Antes da gente. E aí também tem essa frasezinha aqui do Novo Testamento, que é muito bonita, que é Si ei rohuios mu roagapetos, né? Tu és o meu filho amado, né? Tu és o meu filho, o filho meu, o amado, né? É a voz, né, de Deus falando com Jesus durante o batismo. Então, aqui tem também falando do Calímaco, Mega Biblion, Mega Cacon, né? Que era um livro grande, era um livro mau, um livro ruim, né? Ele ficou famoso por fazer pequenos poemas. Então, falta ainda falar um pouquinho sobre isso aqui. Eu ainda devo falar um pouco sobre isso aqui na aula que vem, mas é interessante que vocês terminem, né, esses exercícios aqui e me mandem, né? Se você fez, pode mandar hoje. Se vai atrasar um pouco, não tem problema. Você mandar depois, viu, gente? Não tem problema. Mas durante a semana faça a prova também parcial. Não deixe de fazer a prova parcial para que a gente possa ter certeza de quem é que está acompanhando o curso. Tranquilo? Podemos encerrar a aula por aqui. Tranquilo, professor. Sim. Eu vou aqui Bom fim parar de a semana, gravação senhor. e aí, se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês me falam.